Boa noite, estamos chegando. Hoje é domingo, o dia do Senhor, e nós queremos agradecer ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é bondoso para conosco, e nós estamos novamente aqui. Queremos dar uma saudação toda especial aí aos nossos irmãos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Universitário e também os nossos amados irmãos ali da congregação de Manuel Urbano, né? E nós estamos aqui para continuarmos, né, o nosso estudo no Salmo de número 139, Salmo de número 139, que é um salmo muito riquíssimo, né? Um salmo de fato em que Davi ali, ele usa uma poesia muito importante para descrever os atributos de Deus ali naquele salmo de número 139. E o salmo de número 139 é um salmo muito especial na palavra do Senhor. Mas hoje eu quero me deter nessa segunda parte, né, deste salmo. Eu gostaria de me deter no versículo de número 1, né, o Salmo 139 e o verso de número 1, que nos fala exatamente o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. É o que fala a palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, no domingo passado nós vimos a respeito da grandiosidade deste salmo. E esse salmo é por demais especial, porque esse salmo para o judeu e para o hebreu era o principal salmo, né? Nós ocidentais, nós gostamos muito do Salmo 23, do Salmo 91, mas para o judeu, para os rabis, né? É o Salmo de número 139, porque o Salmo de número 139, ele revela, meus amados irmãos, sobre os atributos de Deus. Fala a respeito da grandiosidade do nosso Deus, que o nosso Deus é um Deus grandioso. E o Salmo de número 139, então, ele fala a respeito da onisciência do nosso Deus, né? Também ele vai falar a respeito da onipresença do Senhor e também da onipotência, que o Senhor, ele sabe todas as coisas. Nós vimos, meus amados irmãos, no domingo passado, a respeito da vida de Jonas, que Jonas, ele tinha, o profeta Jonas, ele tinha um conhecimento de Deus, um conhecimento dos atributos de Deus, da pessoa de Deus, mas o Jonas, ele não tinha intimidade com o Senhor, faltou intimidade para com o Senhor. E este salmo, meus amados, tem uma particularidade, porque este salmo, ele é um salmo pessoal, é um salmo de Davi, que demonstra o conhecimento que ele tem do Senhor, a intimidade que Davi tem, a tal ponto de dizer: Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. No verso 2, sabes quando me assento e quando me levanto. Então este é um salmo de cunho pessoal diante
do Senhor. Davi tinha uma profunda intimidade com esse Deus, o qual ele está se referindo, ao Deus Todo-Poderoso, né? Mas ele não o conhecia no seu íntimo. E é interessante, meus amados irmãos, que para o hebreu, quando nós falamos a respeito de conhecimento, fulano conheceu, né, a sua esposa, nós estamos falando a respeito de uma intimidade. Para o hebreu, conhecer é a respeito de uma intimidade muito grande que ele deveria ter com determinada pessoa. E Davi aqui demonstra essa intimidade que ele tem diante do Senhor. Davi aqui nesse salmo, ele vai estar falando a respeito de como o Senhor o cerca por trás e por diante, né? Mas é interessante para nós pensarmos, meus amados irmãos, também nessa noite, que o Senhor, e também está registrado lá no Salmo de número 25:14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então aqui o salmista Davi, ele está dizendo que são os que temem, que podem se aproximar de Deus. Então, só aqueles que temem o Senhor é que se aproximam dele, é que tem uma intimidade dele, que pode usufruir, meus amados irmãos, dessa intimidade diante do Senhor. E é uma coisa muito importante, irmãos, porque este salmo aqui, ele não está se referindo apenas a um conhecimento teológico, porque muitas vezes nós podemos ter apenas um conhecimento teológico, termos conhecimentos de doutrina, mas nós não temos um conhecimento na intimidade de Deus, aquilo que Deus ele quer se revelar a nós. E este Salmo 139, ele é ideal para nós tratarmos e para nós vermos o quanto é espantoso e o quanto é necessário para a nossa saúde espiritual. É importante nós estudarmos esse salmo, e por isso que nessa segunda parte eu não tenho pressa para nós terminarmos, porque esse salmo ele é muito rico. É importante nós sabermos, meus amados irmãos, que este salmo ele fala a respeito da nossa saúde espiritual. Esse salmo ele vai falar a respeito, meus amados irmãos, da nossa intimidade com o nosso Deus. E o verbo conhecer no hebraico é yadá. Yadá. Ele é um verbo que ele aparece muito, né? E este verbo ele é uma palavra-chave deste salmo. Então o salmista começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Eu quero dar apenas, meus amados irmãos, aqui uma pequena explanação, uma pequena introdução, quando diz que a palavra ainda não me chegou, mas o Senhor já a conheces toda. Veja que coisa, meus amados irmãos, maravilhosa também. A palavra me não chegou na minha língua e o Senhor já sabe tudo, né? O Senhor já a conheces.
O Senhor sabe, né, o que nós estamos sentindo, qual é a nossa vontade. Até mesmo, meus amados irmãos, o nosso Deus, ele tem um conhecimento daquilo que eu e você necessitamos para a nossa vida espiritual. Então isso é por demais importante na nossa vida, nós pensarmos exatamente isso. Então o salmista, ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E ele repete isso, meus irmãos, algumas vezes. Vários versos ele coloca, né? Conheces, tu me sondas, tu sabes. Então ele está usando o mesmo verbo aqui no hebraico, a mesma expressão quando ele diz: tu me conheces, tu sabe, né? Por que, meus irmãos? Por que isso? Porque este salmo ele fala especificamente a respeito do conhecimento de Deus. Seria como Deus nos conhece, mas nós precisamos conhecê-lo. Deus tem um profundo conhecimento de nós, mas nós também precisamos conhecê-lo. E é isso que Davi ele demonstra aqui, porque ele é um salmo pessoal, né? Davi ele está demonstrando, e Davi ele está dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes todas as minhas rotinas, tu sabes todas as minhas ações, tu sabes tudo a meu respeito. Então, esse salmo, meus irmãos, né? Ele tem 4 partes. E é fácil de nós entendermos, né, a lógica da estrutura dele. Mas no finalzinho do salmo é a parte que ninguém entende, né? Se você ler o salmo até o 18, é uma poesia linda, é uma poesia muito bonita. Mas aí chega lá no verso de número 19, você vai ver que parece que Davi estraga a poesia, parece que destoa de outra... da poesia anterior, do 1 até o 18, vem numa poesia muito bonita, e quando chega no 19, né, a gente pensa assim: puxa, mas Davi, por que você começa então a fazer essas orações, né? Do 19 em diante, irmãos, né, são ali, para que nós pudéssemos entender melhor, né, o contexto desse salmo. É importante que essas orações que o salmista ali ele faz são orações imprecatórias, né? Essa oração no final do salmo, né? Então é importante que isso, talvez a gente, ao ler o salmo todo, a gente vai ver, mas por que isso está escrito aqui? Por que a partir do 19 o salmista ele se revolta com seus inimigos, né? Por que o salmista ele se revolta, né, com as pessoas que estão ao seu redor, principalmente com os ímpios? Por que o salmista, né, faz essas orações imprecatórias, dizendo para que o Senhor, né, destrua todas essas pessoas, né? Então nós vamos entender exatamente, meus amados irmãos, o porquê também disso, né? Então, essa guinada na poesia, né, essa guinada na oração dele, parece que não faz sentido, mas faz muito sentido, né? Quando ali ele muda, a partir do versículo 19, então ele muda a poesia. E é fundamental, meus irmãos, né, nós podemos demonstrar isso durante o salmo, e nós vermos, irmãos, que a intenção do salmo é demonstrar como o conhecimento de Deus ele é necessário para que nós possamos confrontar os nossos pecados. Então veja bem como é importante nós conhecermos a Deus, para que nós possamos então confrontar, né, os nossos pecados, e para que nós possamos também vencer, né, as nossas fraquezas e também vencer as nossas dificuldades. Então nós vamos começar olhando para
a parte mais conhecida do Salmo, né, dos versos 1 a 18, que falam do conhecimento de Deus, né? Então o Salmo ele é dividido em 4 partes, né? As três primeiras são as qualidades de Deus, né? Os versos de 1 a 6 demonstra que Deus ele é onisciente, que ele sabe todas as coisas, né? Versos de 1 a 6 é a primeira parte, é o primeiro atributo de Deus, um atributo incomunicável, né? É um atributo que só Deus tem, por isso que ele é incomunicável, porque é um atributo que só Deus ele tem. Ele sabe todas as coisas. Os versos de 7 a 12 tem tudo a ver com esta conferência e fala de um Deus onipresente, né? Fala de um Deus onipresente. Então, no verso de 13 a 18, vai mostrar, meus irmãos, ali o lado criador de Deus, né? Então, ao tratar dessas três coisas, ele não está falando de coisas desconexas, ele está exaltando as qualidades em Deus, que na verdade elas estão interligadas, né? Quando nós falamos de doutrina, quando nós falamos, meus amados irmãos, que o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, nós estamos falando de doutrinas que elas estão interligadas, né? Nunca um atributo de Deus, ele não tem a ver com o outro, né? Na realidade, os atributos de Deus, todos os atributos de Deus, eles estão entrelaçados, né? Um depende do outro. Por exemplo, por que Deus sabe todas as coisas? Porque não só ele está presente em todo lugar, mas porque ele nos fez o homem, né? Então veja bem, por que Deus sabe todas as coisas? Onisciente. Porque não só ele está presente em todo lugar, onipresença, né? Ele sabe todas as coisas porque ele está presente em todo lugar, mas porque ele nos fez, onipotência, né? Então ele sabe a minha história do início ao fim. Ele sabe a tua história, né? Do início ao fim. Então, essas três qualidades, né? E nós podemos ver o impacto que isso causa na vida de Davi. Quando Davi ele está falando a respeito dessas três qualidades, desses três atributos, né, do Senhor. Ao Deus onisciente, o que ele está dizendo aqui é que Deus o conhece profundamente, né? Ele fala, tu me sondas e me conheces. E esse verbo sondar, meus irmãos, é a ideia de cavocar. Deus vai lá embaixo, no mais profundo, né? Para encontrar o que precisa ser tratado. Então, sondar é cavocar, né? É exatamente ir lá embaixo, no mais profundo. Ele perscruta, né? O nosso Deus, ele nos perscruta através do seu Santo Espírito, né? No mais interior do salmista aqui, ele está perscrutando, ele está cavocando, ele está sondando. E Davi, ele não está falando assim, Deus faz esse tipo de trabalho porque ele é Deus, né? E esse trabalho, meus irmãos, ele é um trabalho principalmente na vida de Davi. Então, por isso que eu digo que esse salmo ele é muito pessoal, porque Deus ali, ele faz esse trabalho de perscrutar, de cavar, de sondar a vida daquele homem, porque este Davi, ele tinha um relacionamento, né, muito íntimo com o Senhor. Em todo o Antigo e no Novo Testamento, nós vamos notar que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Que bonito, né? Apesar das suas falhas, né? Isso que é muito importante, irmãos, nós sabemos. Apesar das falhas de Davi ali, ele pecou feio, Davi adulterou,
né? Davi, ele trouxe a espada no meio da sua família, trouxe a perseguição dos seus filhos, mas ali nos diz a palavra do Senhor, né, que ele, na realidade, o que veio a acontecer é que Davi ainda teve a misericórdia de Deus, né? Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, é o que diz a palavra do Senhor, né? Davi, ele era o homem segundo o coração do Senhor. Davi, ele tinha intimidade, né, com o Senhor. Depois, nos versos de 2 a 4, ele vai mostrar como é que Deus o conhece e como Deus sabe da sua vida, né? Então ele vai mostrar que Deus conhece tanto a sua vida ativa. Tu sabes quando eu me assento e quando me levanto, mas também Deus, ele sabe da vida passiva, né, de Davi, quando ele se deita, né? Então o Senhor ali, ele sondava tanto o coração como também cotidianamente a sua vida ativa e a sua vida passiva, no seu trabalho, no seu andar, né? Como também no seu descansar. Tudo não passava, meus amados, despercebido do nosso Deus. Que coisa maravilhosa esse salmo, né? Nada passa despercebido diante do Senhor. Então, tudo quanto ele está fazendo são coisas que ele está deixando de fazer. Tudo Deus sabe, né? Tudo está planejado na sua mente, mas tudo Deus sabe, né? Tudo quanto ele está fazendo, como o que ele está deixando de fazer, tudo é planejado por Davi no seu dia a dia. Mas aqui o salmista está dizendo: Senhor, tu me conheces mesmo assim. No verso 2, nos diz o texto: sabes quando me assento e quando me levanto. O verso 3 vai inverter, vai dizer: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, né? O verso 3 vai dizer então: Senhor, tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Primeiro, no verso 2, Deus vê a vida passiva e depois ativa de Davi, né? Primeira vida, no verso 2, o passivo e depois o ativo. E no verso 3, Deus vai ver a vida ativa e depois a vida passiva de Davi. A vida ativa quando ele anda, quando ele vai pelos seus caminhos, no seu trabalho, e a sua vida passiva quando ele está deitado, quando ele está descansando, quando ele está dormindo. Davi, então, ele está brincando aqui, né, com essa poesia, quando ele diz que Deus sabe todos os momentos da minha vida. Davi, ele está dizendo: Senhor, eu não posso fugir. Para onde eu vou fugir? Porque o Senhor sabe todas as coisas da minha vida. Para onde eu posso fugir, né? Então, Deus sabe do meu interior e também, né, Deus sabe do meu exterior. O Senhor sabe tudo ao meu respeito. Por isso que no verso 2, né, Davi, ele fala de pensamentos, né? A segunda parte do verso de número 2, ele diz: de longe penetras o meu pensamento. Olha que coisa, de longe penetras o meu pensamento. Eu gostaria que nós parássemos para pensar um pouco sobre por que de longe, né? Por que de longe? Porque Deus habita num alto e sublime trono. Mas ele diz também: mas eu também habito com o fraco e com o abatido. Aqui, meus amados irmãos, nós vamos notar a respeito que Deus está habitando a eternidade. Deus, ele está longe geograficamente das suas criaturas.
porque Deus habita a eternidade. Mas ao mesmo tempo, Ele, por estar longe, estar muito acima de nós, por Deus ser um Deus outro, né? Deus é um ser, uma outra pessoa, que nós só o conhecemos porque Ele se revelou a nós. Ao mesmo tempo, Ele é transcendente, porque Ele está acima de nós. Mas também nos diz o texto que esse Deus maravilhoso, Ele é um Deus imanente. Ele, apesar de estar acima das suas criaturas, Ele é um Deus que está também, que se relaciona conosco. Como é maravilhoso isso, irmãos, né? Nós sabemos que o Senhor, Ele se relaciona conosco, né? A cada momento. Então, porque Deus, Ele habita num alto e sublime trono, mas nos diz a palavra do Senhor que Deus também habita com o fraco e Ele habita com o abatido, né? Com aquele que carece de mim. Aqui o salmista, ele está conseguindo aliar duas qualidades importantíssimas de Deus, né? Que é exatamente a transcendência e também a imanência. O salmista, com isso, né, quando ele diz de longe, ele vai dizer que Deus, ele é totalmente outro. É o fato dele habitar conosco, né? Dele fazer-se presente conosco. Então Deus, ele é totalmente o outro. Deus é totalmente diferente de nós. Então João Calvino sabia muito bem que Deus nos conhecia de uma forma, meus amados, que não precisasse que nós expressássemos coisa nenhuma, né? João Calvino, ele registra isso, que Deus, ele nos conhece de uma maneira que não é necessário nós expressarmos nada, porque o Senhor, ele nos conhece, né? João Calvino vai dizer isso nas suas institutas, as institutas de Calvino. Então, no verso de número 4, diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. E porque Deus não precisa ouvir você falar, né? A palavra me não chegou à língua, verso 4, e tu, Senhor, já a conheces toda. É o que o salmista, ele vai falar aqui. Então ele está dizendo é que Deus não precisa ouvir você falar, Deus não precisa ouvir eu falar. Interessante que mais adiante eu vou mostrar um versículo lá dos profetas do Antigo Testamento que diz que antes que nós oremos, Deus já sabe o que nós vamos pedir, né? Antes que nós possamos mover os nossos lábios. Por isso que é importante, meus irmãos, nós sabermos que nós oramos, mas nós temos que saber que na realidade Deus é que sabe o que é o melhor para nós, né? Então Deus sonda os nossos corações, Ele sabe de onde procede cada palavra sua. Então Deus, ele é onisciente, mas Deus se mostra aqui nas palavras de Davi também onipresente. Ele está em todo lugar. E isto não se foge da presença de Deus, né? Não podemos fugir da presença de Deus. O verso 7, ele diz assim: Deus, se eu quisesse fugir, para onde eu fugiria? Então o salmista, ele está acuado, né? Na realidade o salmista, ele está cercado por todos os lados, porque para onde ele poderia fugir? Não tem para onde. Ele começa a expressar possíveis tentativas de fuga, né? Como foi a de Jonas,
que sempre vai levar ele à falência, porque na realidade Jonas também tentou fugir de Deus, indo para Tarsus, mas ele teria que ir, né, para Nínive, né? Então, verso 8, ele vai expressar algumas questões importantes aqui. Ele diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então aqui é importante, né? Aqui está falando: se suba aos céus, e lá Deus está. Mas se eu vou no mais profundo abismo, céu e abismo, né? Uma palavrinha aqui, Sheol, hebraico, às vezes são entendidos por alguns como sendo morte. Nós vamos entender então, meus amados, que Deus está em todo lugar. Deus está nas profundezas do inferno, Deus está lá também, né? Estará lá com a sua justiça, e Deus estará lá no céu. Ele é onipresente, Ele vai estar em todo lugar. Então, quando você morre, você vai ou para o céu ou para o inferno. Mas eu creio que a melhor tradução aqui não tem a ver com o lugar após a morte, e sim extremos geográficos, que o salmista aqui ele está dizendo, né? Extremos geográficos, para dizer: se eu vou para o mais alto, o Senhor está lá. Se estou no mais profundo, o Senhor está lá também, né? No verso de número 9, diz assim: se tomo as asas da alvorada, muito provavelmente essa expressão se eu tomo carona na velocidade da luz, né? O que ele está querendo dizer é o salmista que não está fazendo cálculo, ele está percebendo uma coisa que todo dia você percebe no amanhecer. Quando o sol desponta, de repente toda a terra está iluminada. É uma coisa muito rápida, né? De norte a sul. Se toma as asas da alvorada, muito provavelmente essa expressão, né? Se eu tomo carona na velocidade da luz, né? E nós sabemos que a luz invade o nosso planeta com uma velocidade que é um espanto, né? Assim como tem o nascer do sol, tem o pôr do sol, e tem o amanhecer, e tem também o anoitecer com uma velocidade muito grande. Então Davi está dizendo que o nosso Deus, Ele está acima de todas essas coisas, Ele está em todo lugar. Ele disse: se eu fizesse isso, ainda assim, eu não fugiria da tua presença. Por quê? Porque o amor de Deus é alto, Ele é profundo, Ele é largo, né? E Paulo, ele expressou o que Davi estava querendo dizer aqui, lá em Efésios capítulo 3, né? Quando ele diz que o amor de Deus é alto, Ele é profundo, Ele é largo. Davi está expressando também exatamente isso. E ele prossegue dizendo assim: mas se eu fizer o mais difícil de tudo, se eu fosse para o lugar mais escuro, verso 11 e 12, mesmo assim eu não conseguiria fugir de Deus. Por que eu não conseguiria fugir de Deus? Mesmo no lugar mais escuro, por que nós não poderíamos fugir de Deus? Aí vem a terceira qualidade: porque Deus me fez no lugar mais escuro. Porque Deus nos fez, meus amados, no lugar mais escuro. Deus começou a minha vida e a sua vida no lugar mais escuro. Por isso que o verso 13
tem um pois, né? No início do verso 13 tem um pois. Ele está dando aqui uma ilustração. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. No lugar onde começou tudo era escuro e o Senhor estava acompanhando cada coisa acerca da minha vida, né? Então, quando eu leio esse trecho de 13 em diante, eu fico encantado da forma como Davi louvava com tão pouco conhecimento, né, meus amados? Davi, ele não tinha esses vídeos, né, do corpo humano. Davi não tinha nenhum recurso de microscópios, de estetoscópio, nada, né, para observar, nada de astronomia. Davi não tinha nada de biologia, de medicina, mas mesmo assim Davi se surpreendia com o poder do nosso Deus. Então eu quero deixar essa segunda parte, né, e dizer para nós nessa noite, nesse estudo da palavra do Senhor, que eu e você não podemos fugir desse Deus, que eu e você dependemos desse Deus para tudo, que eu e você estamos diante desse Deus e vamos prestar contas diante desse Deus. Então, como nós temos vivido, como você tem vivido durante essa pandemia, durante esse tempo de isolamento social, né? Como você tem vivido diante do Senhor? Você tem aproveitado esse tempo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Você tem aproveitado esse tempo para colocar em ordem a sua vida espiritual, para você orar mais, para você buscar mais o Senhor. Eu gosto de pensar, né, que é importante nós lermos a palavra, mas quando nós meditamos na palavra, é como nós estivéssemos digerindo, né, fazendo a digestão daquela palavra. Então é importante ler a palavra, mas quando nós meditamos nela, é como se nós fizéssemos então aquela digestão espiritual, aquela alimentação para a nossa vida espiritual. E que você essa noite possa estar pensando a respeito disso. Que eu e você não podemos fugir desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que Ele está conosco a cada momento e a cada instante. Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos onde você estiver e medite diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor se você pecou hoje, se você pecou durante a semana, se você pecou durante este mês. Peça perdão. Se tem algum pecado que você não consegue largar, peça forças ao Senhor que Deus vai dar para você. Senhor, eu não consigo largar o meu pecado. Como o salmista diz lá no Salmo 51, meu pecado está sempre diante de mim. Peça que Deus venha te libertar em nome de Jesus. Oremos neste momento. Pai, obrigado pela Tua palavra e por esse salmo ser, Senhor, um salmo tão rico para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, abençoa o Teu povo da igreja presbiteriana, do universitário, abençoa, Senhor, também a congregação de Manoel Urbano, todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando também pela internet. Ó Deus, sê com cada um deles, ó Pai, e esse salmo aqui registra exatamente a Tua grandiosidade, Pai,
Esse salmo, Senhor, registra o quão grande, transcendente o Senhor é. E como nós somos tão pequenos, ó Pai, diante de Ti. Senhor, sê com aquele que necessita de uma cura espiritual. Talvez aqueles que estão doentes agora, que estão acamados por causa desse vírus. Também que o Senhor esteja curando, ó Pai, de todo mal. A sua vida espiritual e a sua vida também física, ó Pai, é o que nós oramos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, ó Pai. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Seu Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. E no próximo domingo vamos estar novamente trabalhando nesse salmo, que ainda nós temos muitas coisas para aprender. Que você tenha o resto de final de domingo na presença do Senhor e que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.